capítulo 5, subtítulo 6, Tempo e Eternidade. 1. Deus, em seu conhecimento, não está esperando, mas seu reino fica destituído enquanto tu esperas. Todos os filhos de Deus estão esperando pelo seu retorno, assim como estás esperando pelo deles. O atraso não importa na eternidade, mas é trágico no tempo. Tens optado por estar no tempo, ao invés de estar na eternidade, e por conseguinte acreditas que estás no tempo. Porém, a tua opção tanto é livre quanto pode ser alterada. Tu não pertences ao tempo, o teu lugar é só na eternidade, onde o próprio Deus te colocou para sempre. 2. Os sentimentos de culpa são os preservadores do tempo. Eles induzem aos medos da retaliação ou abandono e assim garantem que o futuro será como o passado. Essa é a continuidade do ego. E isso dá ao ego um senso falso de segurança, por acreditar que não podes escapar disso, mas podes e tens que fazê-lo. Deus te oferece em troca a continuidade da eternidade. Quando escolhes fazer essa troca simultaneamente, trocarás culpa por alegria, perversidade por amor e dor por paz. Meu papel é apenas desacorrentar a tua vontade e libertá-la. Teu ego não pode aceitar essa liberdade e vai se opor a ela em todos os momentos possíveis e de todos os modos possíveis. E como tu és aquele que o fez, reconheces o que ele pode fazer, porque lhe deste o poder de fazê-lo. 3. Lembra-te sempre do reino, e lembra-te que tu, que és a parte do reino, não podes estar perdido. A mente que estava em mim está em ti. Pois Deus cria com perfeita equidade. Permite que o Espírito Santo sempre te lembre da sua equidade e deixa que eu te ensine como compartilhar com os teus irmãos. De que outro modo pode ser dada a chance de reivindicá-la para ti? As duas vozes falam em nome de diferentes interpretações da mesma coisa simultaneamente, ou quase simultaneamente, pois o ego sempre fala primeiro. Interpretações alteradas eram desnecessárias até que foi feita a primeira. 4. O ego fala em julgamento e o Espírito Santo reverte essa decisão, quase do mesmo modo que um tribunal superior tem o poder de reverter a decisão de um tribunal inferior neste mundo. As decisões do ego, então, estão sempre erradas porque são baseadas no erro e são tomadas para mantê-lo. Nada do que o ego percebe é corretamente interpretado. Não só o ego cita as escrituras em função do seu propósito, como até mesmo interpreta as escrituras como uma testemunha de si mesmo. A Bíblia é algo amedrontador no julgamento do ego. Percebendo-a como assustadora, ele a interpreta de modo amedrontador. Estando com medo, tu não apelas para o tribunal superior, porque acreditas que o seu julgamento também será contra ti. 5. Existem muitos exemplos de como interpretações do ego são enganadoras, mas alguns poucos serão suficientes para mostrar como o Espírito Santo pode reinterpretá-las à sua própria luz. 6. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ele interpreta significando que o que consideras que vale a pena cultivar, vais cultivar em ti mesmo. O teu julgamento acerca do que tem valor faz com que tenha valor para ti. 7. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. É facilmente reinterpretado se te lembrares de que as ideias só aumentam quando são compartilhadas. A declaração enfatiza que a vingança não pode ser compartilhada. Entrega-a então ao Espírito Santo, que vai desfazê-la em ti, porque ela não pertence à tua mente, que é parte de Deus. 8. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Na interpretação do ego, essa é particularmente maliciosa. Vem a ser meramente uma tentativa de garantir a sobrevivência do próprio ego. Para o Espírito Santo, a declaração significa que nas gerações futuras, ele ainda pode reinterpretar o que as gerações anteriores tinham compreendido equivocadamente e assim liberar os pensamentos da capacidade de produzir medo. 9.
Os ímpios, no entanto, perecerão. Venha ser uma declaração de expiação se a palavra perecer for compreendida como ser desfeito. Todo pensamento sem amor tem que ser desfeito. Uma palavra que o ego não pode nem sequer compreender. Para o ego, ser desfeito significa ser destruído. O ego não será destruído porque é parte do teu pensamento, mas porque não é criativo e, portanto, não compartilha, ele será reinterpretado para libertar-te do medo. A parte da tua mente que tens dado ao ego apenas voltará para o reino, que é o lugar onde toda a tua mente está em casa. Podes atrasar a completeza do reino, mas não podes introduzir nele o conceito do medo. 10. Tu não precisa ter medo de que o Tribunal Superior vá condenar-te. Ele simplesmente dispensará o caso contra ti. Não pode haver nenhum processo contra uma criança de Deus. E toda testemunha em favor da culpa nas criações de Deus está cometendo falso testemunho com o próprio Deus. Com contentamento apenas ao Tribunal Superior do próprio Deus, a favor de tudo aquilo em que acreditas, porque ele fala por ele e, portanto, fala verdadeiramente. Ele arquivará o processo contra ti. Por mais que tenhas construído com cuidado, podes ter planejado o teu caso à prova de tudo, mas não à prova de Deus. O Espírito Santo não o ouvirá, porque só pode testemunhar verdadeiramente. Seu veredito sempre será: teu é o reino, porque ele te foi dado para lembrar-te do que tu és. 11. Quando eu disse, eu vim como uma luz para o mundo, quis dizer que vim para compartilhar a luz contigo. Lembra-te da minha referência ao vidro escuro do ego e lembra-te também de que eu disse, não olhes para lá. Ainda é verdadeiro que aonde olhas para achar a ti mesmo, cabe a ti decidir. A tua paciência com o teu irmão é a tua paciência contigo mesmo. Uma criança de Deus não merece paciência? Eu te mostrei paciência infinita, porque a minha vontade é a vontade do nosso Pai, de quem eu aprendi a paciência infinita. A sua voz estava em mim, assim como está em ti, falando pela paciência para com a filiação em nome do seu Criador. 12. Agora precisamos aprender que só paciência infinita produz efeitos imediatos. Esse é o caminho no qual o tempo é trocado pela eternidade. A paciência infinita invoca amor infinito e, ao produzir resultados agora, torna o tempo desnecessário. Dissemos muitas vezes que o tempo é instrumento de aprendizado a ser abolido, quando não mais for útil. O Espírito Santo que fala por Deus no tempo, também sabe que o tempo é sem significado. Ele te lembra disso a cada momento que passa, porque a sua função especial é devolver-te a eternidade e lá permanecer para abençoar as tuas criações. Ele é a única bênção que pode ser verdadeiramente, porque ele é verdadeiramente abençoado, porque ele te foi dado livremente por Deus. Tens que dá-lo assim como o recebeste. 7. A decisão a favor de Deus. 1. Tu realmente acreditas que podes fazer uma voz capaz de abafar a voz de Deus? Realmente acreditas que podes imaginar um sistema de pensamento que possa separar-te dele? Realmente acreditas que és capaz de planejar a tua segurança e a tua felicidade melhor do que ele? Tu não precisas ser nem cuidadoso nem descuidado. Precisas simplesmente lançar sobre ele os teus cuidados, porque ele tem cuidado por ti. Deus cuida de ti porque ele te ama. A sua voz lembra-te sempre de que toda a esperança é tua devido ao seu cuidado. Tu não podes escolher escapar do seu cuidado porque não é a sua vontade, mas podes escolher aceitar o seu cuidado e usar o poder infinito do seu cuidado a favor de todos aqueles que ele criou através dele. 2. Existiram muitos que curaram, mas não curaram a si mesmos. Não moveram montanhas pela sua fé.
porque a sua fé não era íntegra. Alguns curaram os doentes algumas vezes, mas não ressuscitaram os mortos. A não ser que o curador cure a si mesmo, não pode acreditar que não há ordens de dificuldade em milagres. Ele não aprendeu que cada mente criada por Deus é igualmente digna da cura, porque Deus a criou íntegra. Apenas se é pedido que devolva a mente a Deus tal como Ele a criou. Ele só te pede o que te deu, sabendo que essa doação vai curar-te. A sanidade é integridade, e a sanidade dos teus irmãos é a tua. 3. Por que deverias escutar os incessantes chamados insanos que pensas que te são dirigidos? Quando podes saber que a voz daquele que fala por Deus está em ti? Deus te entregou o seu Espírito e pede-te que entregues o teu a Ele. É vontade de Deus manter o teu espírito em perfeita paz, porque tu e Ele são um em mente e espírito. Excluir-te da expiação é a última defesa do ego para sua própria subsistência. Reflete tanto a necessidade de separar do ego quanto a tua disposição para apoiar essa separação. Essa disponibilidade significa que não queres ser curado. 4. Mas o momento é agora. Não te foi pedido que escutasses por ti mesmo o plano da salvação, porque, como eu te disse antes, o remédio não poderia ser feito por ti. O próprio Deus te deu a correção perfeita para tudo que fizeste que não esteja de acordo com a sua santa vontade. Estou fazendo com que o plano de Deus seja perfeitamente explícito para ti. E também vou te dizer qual é a tua parte nele e como é urgente que ele seja cumprida. Deus chora diante do sacrifício de suas crianças que acreditam que estão perdidas para ele. 5. Sempre que não estás totalmente alegre é porque reagiste com falta de amor em relação a uma das criações de Deus. Percebendo isso como pecado, tu passas a ser defensivo porque esperas ataque. A decisão de reagir desse modo é tua e pode, portanto, ser desfeita. Não pode ser desfeita pelo arrependimento no sentido usual, porque isso implica culpa. Se te permites sentir culpa, vais reforçar o erro ao invés de permitires que seja desfeito para ti. 6. A decisão não pode ser difícil, isso é óbvio. Se reconheceres que já tens que ter tomado a decisão de não ser totalmente feliz, se é assim que te sentes, portanto, o primeiro passo para desfazer isso é reconhecer que tu ativamente decidiste errado, mas podes, de forma igualmente ativa, decidir outra coisa. Ser muito firme contigo mesmo nisso e permanece plenamente ciente de que o processo de desfazer, que não vem de ti, está apenas, apesar de tudo, dentro de ti, porque Deus o colocou aí. A tua parte é meramente fazer voltar o teu pensamento ao ponto no qual o erro foi feito e entregá-lo em paz à expiação. Diz isso a ti mesmo, da maneira mais sincera possível, lembrando que o Espírito Santo vai responder plenamente à tua mais leve invocação. Devo ter decidido errado, porque não estou em paz. Tomei a decisão por mim mesmo, mas posso também decidir de outra forma. Quero decidir de outra forma porque quero estar em paz. Não me sinto culpado porque o Espírito Santo vai desfazer todas as consequências da minha decisão errada se eu lhe permitir. Escolho permitir-lhe, deixando que ele decida a favor de Deus por mim.